Oi? Domingo você tá com o cabelo mais comprido. Não, né? Tá ficando. Paz seja convosco. Glória a Deus. Vamos retomar o nosso estudo. Segundo período. Finalizamos o primeiro período, dizendo que apesar do primeiro ato da parábola, a primeira parte da parábola, ter nos mostrado a gratuidade do perdão do Pai, o segundo ato mostra quanto custou isso. A readmissão do filho mais novo não teve custo nenhum para ele. Ele não teve que devolver herança, ele não teve que trabalhar mais, ele não teve que passar um tempo sendo empregado, mas custos enormes para o irmão mais velho. O pai não poderia apenas perdoar o filho mais novo, alguém tinha que pagar. O pai não conseguiria readmitir o filho mais novo, a não ser às custas do filho mais velho. A partir daquele momento em que ele estava sendo readmitido como filho, ele tinha parte, novamente, 1/3 da herança. A conta para nós pode ser meio estranha, mas sempre a conta é do que fica. É como, por exemplo, um marido, um homem e uma mulher que casam em comunhão total de bens, e aí quando vai ter a separação dos bens, aquilo que foi criado antes permanece sendo da parte que seja, né? Então, se eu casasse com a Rosângela, eu tivesse um apartamento, e esse apartamento ele continuasse lá, e a gente viesse separar aquele apartamento, ele não faria parte da nossa divisão, pelo menos eu entendo eu. Se a doutora Sheila está assistindo, depois ela me corrige. Mas se eu vendi aquele apartamento e nós chegamos a constituir uma nova imóvel, alguma coisa, transformamos em alguma coisa, o que acontece é que aquele bem ele passa a ser do casal. Então a gente vê muitos casais que juram, fazem as suas juras de amor, mas quando há separação, não, aquilo já era meu, eu tenho direito mais, eu trabalho isso, trabalho aquilo, não. Segundo a legislação, tem que pegar tudo, colocar num grande pacote e fazer a divisão. Então, para o irmão mais novo ser admitido naquela família de novo, como foi, com a roupa e o anel, ele passou a ter direito a uma herança novamente. Não havia outra saída, mas Jesus não retrata o irmão mais velho verdadeiro na parábola. O irmão que esteja disposto a pagar qualquer preço para buscar e salvar aquele que está perdido. Então, apesar de nós vermos o desfecho da parábola, que ficou meio em aberto, um irmão mais velho que não estava muito afim de pagar nada, esse preço ele existiu e é doloroso. Em vez de um irmão, o filho mais novo tem antes um fariseu ao seu lado. Então, aquele irmão mais velho, ele não age como o irmão mais velho, mas ele age como um fariseu. Aquele que quer que as coisas sejam feitas segundo padrões, regras que não podem ser alteradas, movidas de maneira nenhuma. Escrituras, por muitos nos dias de hoje, revelam fariseus, porque as pessoas elas querem aplicar as escrituras de uma maneira tão literal que ninguém consegue cumprir, ninguém consegue viver naquele contexto. Ao retratar o irmão mais velho como errado na história, Jesus nos convida a imaginar e a ansiar por um irmão verdadeiro. Então, essa parábola, ela fala também da confiança que nós devemos ter não no homem, mas em Deus. Então, antes do intervalo, eu estava contando um relato para a Diene, em que tinha quando a gente estava em São Paulo ainda, a gente tinha uma gráfica e a gente fez um serviço para um pastor que era prestador de serviço de uma empresa. E aí o serviço ficou da ordem de 3.000, 5.000 reais, mais ou menos. E aí alguma coisa aquele rapaz fez de errado, que o dono do empreendimento falou que não iria pagar. E não pagou. E eu comecei a cobrar, porque a gente tinha papel para pagar, tinha funcionário, tinha água, luz, nossas despesas.
E aí chegou um momento, depois de 1 mês de cobrança, 2 meses de cobrança, eu cheguei em um momento em que eu pesei. Aquela cobrança estava fazendo muito mais mal para mim, evitando que eu gerasse, inclusive, novos negócios, e fizesse outros trabalhos, e eu decidi abrir mão daquilo. Este perdão, digamos assim, dessa pessoa, ela me fez bem. Foi algo que aquele irmão mais velho, ele não conseguiu fazer. Então, naquele momento, não é que eu não precisava daquele recurso, e sim que eu confiei que Deus iria fazer o que deveria ser feito. Eu consegui liberar perdão para aquele irmão, para que eu pudesse continuar tendo a minha vida em paz. Em vez de um irmão mais velho, o irmão mais novo tinha um fariseu ao seu lado, mas nós não temos. Nós temos um irmão verdadeiro. Ao retratar o irmão mais velho como errado na história, Jesus nos convida a imaginar e a ansiar por um verdadeiro irmão mais velho. Não um irmão mais velho como esse da parábola, mas um verdadeiro. E este sim nós temos. As pessoas, uma das grandes diferenças entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, não são recursos financeiros, que é o que as igrejas com a teologia da prosperidade dizem. Então eu tenho que ter recursos para mostrar que eu sou abençoado. Por mais que eu quisesse que a nossa igreja crescesse, que a nossa igreja estivesse cheia agora, e ela não está, eu não posso medir o meu cristianismo ou o meu chamado em relação às cadeiras vazias. E também não posso olhar para uma igreja que está lotada e dizer que aquelas pessoas ou aquele líder que ali está, ele está dentro de um caminho correto. E são parâmetros muito complexos de você lidar dentro do seu próprio coração. Mas a parábola ela mostra claramente que nós não podemos confiar no homem. Então, a Dini estava atestando para a gente aqui que ela tomou um Uber para vir para cá, pagou e teria um recurso que teria que voltar como um crédito, e a pessoa não voltou, ou seja, ela confiou nele, vai buscar os direitos sim, mas o sustento dela não está no retorno desse recurso para ela, e sim na confiança de que Deus ele é o provedor, e é isso que vai trazer a paz, muito mais do que o retorno do recurso que é esperado, tá? Que é esperado. E este irmão mais novo, verdadeiro, nós o temos. Pense no tipo de irmão que precisamos. Precisamos de um irmão que vá não apenas ao país vizinho, como foi o exemplo que eu contei, na nossa busca, mas de um que percorra tudo entre o céu e a terra por nós. Precisamos de um irmão que se dispõe a pagar não um valor em dinheiro, mas um custo infinito, que nos devolva a uma família que não é uma família terrena, mas é a família de Deus. Essa dívida é uma dívida incalculável. Esta figura do irmão mais velho é a figura de Jesus Cristo, que ele foi atrás de nós. Ele, independente de nós pedirmos perdão ou não, independente de nós nos arrependermos ou não, ele morreu pelos nossos pecados sem esperar nada em troca. Precisamos de um irmão que se dispõe a pagar não uma soma de dinheiro, mas a um custo infinito, nos devolva a família de Deus, já que a nossa dívida perante Deus ela é incalculável e impagável. Seja como irmãos mais velhos, seja como irmãos mais novos, nós nos rebelamos contra o Pai. As nossas ações, elas são ações de rebeldia. O nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, mostra o grau de rebelião que nós temos contra Deus. Independente disso, Ele nos alcança, Ele corre ao nosso encontro ou nos convida para cear quando nós não queremos entrar para a ceia do Senhor. Merecemos a alienação, o isolamento e a rejeição. Este é o prêmio que nós merecemos. As pessoas cantam: eu quero de volta o que é meu. O que é de direito seu é a rejeição, é a punição.
é continuar estar debaixo do ódio de Deus, mas mesmo assim, Ele como Pai, Ele corre ao seu encontro, Ele te abraça e demonstra o seu amor. O argumento da parábola é que o perdão sempre envolve algum custo. Alguém tem que pagar. Se você me magoa, se você me entristece, se você pede perdão e eu te perdoo, fica comigo o ônus. Se você pegou alguma coisa que é minha e você pede perdão porque você não devolveu, o ônus, ele é meu. Para muitas pessoas eu emprestei livros. Tem vários de vocês que têm livros meus aí e nem estão usando. E esse livro é meu. E eu te perdoo por isso. Porque você não me devolve o meu livro. Mas o ônus, ele é meu. Quem é Jenny? Você está devendo o livro meu? Não. Você não? Você devolveu, né? Devolvi todos. Você devolveu todos. A Jenny não. Entendeu? Então nós temos que entender que quando eu não cobro, o ônus ele é meu. O livro que estava na minha prateleira, ele já não está mais. Se você estiver utilizando esse livro, bem. Mas talvez esse livro esteja guardado numa gaveta, esteja guardado no armário apenas tomando poeira, ou quem sabe, ou sendo usado como suporte de um armário, né, para colocar na posição certa. A verdade é que o perdão ele sempre tem um custo para alguém. Não havia meio que fizesse com que o filho mais novo retornasse à família, a menos que o mais velho assumisse tais custos. Nosso verdadeiro irmão mais velho assumiu, pagou nossa dívida na cruz em nosso lugar. Não tem forma. As pessoas elas continuam achando que elas podem aceitar Jesus através do seu esforço, através do seu tempo de oração, de leitura da Bíblia, de ir no monte, de ação social, mas esses valores eles são muito mais baixos do que o verdadeiro valor do preço da nossa salvação. Alguém tem que pagar. Lá na cruz, Jesus ficou nu de suas roupas, apesar de a grande imagem do crucifixo é a figura daquele homem com uma cruz na cabeça e aquele paninho nas suas genitais. Na verdade ele estava totalmente nu. Lá na cruz, Jesus nu de suas roupas e de sua dignidade, para que pudéssemos ser cobertos com a dignidade e importância que não merecemos. A nudez de Cristo foi para que nós tivéssemos vestes alvas como a neve. Semana que vem estaremos celebrando a Santa Ceia. E a Santa Ceia é algo que remete exatamente a este sacrifício. Em que, porque Ele se sacrificou, nós temos direito, por Ele, através dele, a fazer parte desta Santa Ceia. Mas alguém tem ou teve que pagar. Na cruz, Jesus foi tratado como uma pessoa qualquer. A palavra certa é um pária, é uma pessoa que você olha com repúdio, para que nós pudéssemos ser admitidos na família de Deus de forma livre e por meio da graça. Por mais que as pessoas te acusem, por mais que as pessoas falem de você, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem justifica. Nós vivemos num mundo mau, em que as pessoas nos julgam, e cada vez mais como cristãos, qualquer discurso que nós tenhamos, contrário a qualquer ideologia de gênero ou qualquer outra, vai ser um discurso de ódio. Ou seja, as pessoas podem falar de nós o que for, mas se nós falarmos em algo em troca, nós estamos errados. Eu vou usar um exemplo, independente da sua ideologia política ou não. A gente vê desde o começo do mandato, por exemplo, do nosso presidente, em que toda sorte de coisas é falado. Que é genocida, que é mal, que é ruim, que é isso, que é aquilo, que ele fala isso, faz aquilo. E se ele repetir, ou se ele responder, ele não pode. Apesar de ser uma figura pública, até que limite um ser humano ele tem que ter em relação às coisas que são faladas contra ele. Se você, sem ser figura pública, diz que não leva desaforo para casa, por que ele tem que levar?
Eu não vou entrar no mérito de ser presidente ou não ser presidente, e sim apenas analisando a figura de ser humano. Será que ele está tão errado assim em responder como ele responde? Talvez a sua condição presidencial, como eu disse, tivesse que ter uma forma talvez mais polida de falar, mas todos nós somos seres humanos. E nós, como cristãos, saindo deste exemplo e entrando na nossa vida, nós, como cristãos, nós somos o tempo inteiro julgados. Se você falar alguma coisa contra a propaganda que teve do Burger King sobre ideologia de gênero, é um discurso de ódio. Mas o discurso deles não é um discurso de ódio. Então eles têm direito a ser GLBT+, e realmente têm. A vida deles. Não cabe a mim julgar ou não. Mas eu tenho direito a ser heterossexual. Eu tenho direito de crer na família cristã. Eu creio no relacionamento entre homem e mulher. E ninguém pode roubar isso de mim. Mas é exatamente isso que nós tentamos se fazer. Ninguém está procurando que eles tenham direito a. E sim que nós sejamos obrigados a aceitar essa situação. E nós não somos obrigados a aceitar. Da mesma maneira que eles não são obrigados a nos aceitar. Temos que conviver em paz, respeitando os seus limites, os nossos limites. Alguém tem que pagar esse preço. Lá na cruz, Jesus bebeu do cálice da justiça eterna, para que você e eu pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai. Não havia outra maneira de o Pai Celestial nos trazer para dentro, a não ser às custas do nosso verdadeiro irmão mais velho, porque alguém tem que pagar. Será que essa condição que nós usamos tanto, esse termo, pagar o preço, será que você tem pago o preço pelas pessoas que você quer bem? Ou você simplesmente tem deixado eles à revelia como um barco descendo sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de leme, sem nenhum tipo de controle? As pessoas elas não vão conseguir ser resgatadas. O irmão mais novo, se o pai não demonstrasse o seu amor, ele estaria trabalhando como empregador até hoje. Se o irmão mais velho não tivesse sido alcançado com o amor de Deus, ele continuaria amargoso até hoje. E nós temos que aprender, como discípulos de Cristo, nós temos que agir como Cristo. Nós temos que ir atrás da ovelha perdida. Nós temos que ir atrás da dracma perdida. É por isso que eu me preocupo, por isso que eu fico importunando você a não ver na dominical, não dê um like. Não estou preocupado se você deu like, se você não deu like, não estou preocupado com isso. Mas quando você está lá, pelo menos naquele momento, você está presente. E eu não vou deixar de continuar falando, por mais que você continue sendo rebelde, porque nós temos princípios e métodos para sermos cristãos, e você não está cumprindo. E ao não cumprir isso, a minha função é como pai mais velho, como irmão mais velho, porque eu sou um discípulo de Jesus, de ir atrás de você e tentar de alguma maneira fazer com que você se levante, se restaure. Alguém tem que pagar o preço. Como os trabalhos internos do coração podem ter sua dinâmica transformada do medo e da raiva para o amor e para a alegria e para a gratidão, como? Eis como. Você precisa ser tocado por Deus. Você precisa ser tocado por um vislumbre do custo necessário que foi pago pela sua admissão. Quando você entender o custo que foi para que você fosse salvo, as suas atitudes vão mudar. Quando você entender o custo que foi de Cristo na cruz do Calvário, você vai cuidar melhor do seu organismo, do seu corpo, da sua vida. Você vai se dedicar mais ao Senhor. Enquanto você achar que não teve custo nenhum, você não dá valor. A salvação ela é de graça para você. Para Jesus Cristo teve um preço. Nós esquecemos disso. A principal diferença entre o fariseu e alguém que crê em Jesus é a motivação interior. O que te move?
É o amor a Deus? Ou o amor ao dinheiro? Ou o amor a coisas naturais? Os fariseus são bons, mas por conta de uma necessidade temerosa de controlar a Deus, a motivação deles é errada. Ninguém pode falar que os fariseus estavam errados segundo a lei, mas a motivação deles era exigir de Deus coisas em troca. Eles não confiam em Deus. Eles não amam Deus de verdade. Eles amam apenas a si mesmos. Para eles, Deus é um chefe severo e não um pai amoroso. E talvez você muitas vezes pense dessa maneira, que Deus ele não é amoroso, ele é severo, não tem concedido dinheiro para você, a paciência. Será que Deus Pai é? Os cristãos veem algo que leva seus corações em direção a Deus, de modo que podem finalmente amar e descansar ao Pai. Quando Deus te toca, você consegue descansar nos braços do Pai. Um salmo diz que como uma criança, Salmos 100 e pouco lá, como uma criança se aquieta no colo, nos peitos da sua mãe, assim é a minha alma para o Senhor. Confiança nele. Jesus Cristo, que tinha todos os poderes do mundo, tinha e tem, tinha no sentido passado também, nos viu escravizados pelas mesmas coisas que pensávamos que iríamos nos libertar. Assim ele se esvaziou de toda a glória e se fez servo. Filipenses capítulo 2 diz que ele se despojou de toda a sua glória para ser alguém como eu e você. Ele deixou de lado a infinitude, a imensidão do seu ser, e às custas da sua própria vida, ele pagou a dívida dos meus pecados e dos seus pecados, nos comprando o único lugar em que o coração do Pai encontra sossego, na casa do Pai. Você não é uma pessoa que mora nessa terra, essa terra não é a sua terra. Não adianta você investir aqui. Sim, tem um local abençoado para você morar, um local que você possa ter um pouco de paz, menos gatos, né, Edilene? Os gatos na casa da Edilene lá, os gatos entram e tal, se ela vacilar, os gatos dormem na cama dela. Eu falei o quê? Edilene, desculpa, Edilene. Edilene, tá? Então, a Diene, ela está lá, nós temos orado para que Deus abra um local que ela possa viver com tranquilidade, mas se ela deixar a janela aberta, os gatinhos vão lá, que não tem nada de mal o gatinho, foi lá e dorme na caminha dela, pega o travesseirinho dela, entendeu? Que é o cheirinho de lavanda. Nunca cheirei o travesseiro do dia, é claro que não, né? Entendeu? Mas o gatinho vai lá e faz o ninhozinho dele lá. Então nós precisamos de um local de paz. Você tem direito a buscar as coisas necessárias da sua vida, mas não se apegue a isso. Não ache que isso é a coisa mais importante, porque tudo passa. Lá em Eclesiastes, o Salomão ele fala que tudo isso é correr atrás do vento. Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 54. Ih, mãe, falei de novo. Minha mãe não gosta. Tudo passa. Tudo passa. A compreensão dessa ação de Deus, de se sacrificar, não é para te transformar por fora, para que você venha com o cabelo penteadinho, mas venha, entendeu? Com a roupinha passadinha, mas pode passar, não tem problema. Mas o mais importante não é a estrutura de fora. Jesus Cristo, ele não morreu para que você, mulher, tenha que usar cabelo comprido ou fazer coque. Jesus Cristo não morreu para que você, homem, tenha que usar terno no culto, apesar de ser uma coisa eu acho bonita. Jesus Cristo ele morreu por algo muito mais importante, pela tua transformação de dentro para fora. Do seu interior tem que fluir rios de águas vivas. Por que você não iria querer? Por que você não iria querer se oferecer a alguém que quer tudo de bem para você? É quando eu falo dentro de cursos de noivos, eu tento mostrar que a submissão feminina ela só é viável e possível a partir de um bom sacerdócio masculino.
Se a moça, ela está vendo que o objetivo dele é viver em prol dela, e se possível morrer em prol dela, por que não ser submissa a isso? Quando você entender isso, não como mulher necessariamente, mas como noiva de Cristo, você vai entender que sim, vale a pena você defender e viver segundo os padrões das Escrituras. O amor altruísta, aquele amor que não quer nada em troca, destrói a desconfiança dos nossos corações em relação a Deus, que nos torna tanto irmãos mais novos quanto irmãos mais velhos. John Newton, um cantor que canta aquela música Amazing Grace, que nós cantamos de uma maneira diferente, escreveu outro hino que resume isso muito bem. E ele diz: prazer e dever, antes opostos, depois de vista a graça, são agora unidos para sempre. Quando você entende o amor de Deus, ser cristão deixa de ser um dever para ser um prazer. Vir à igreja deixa de ser uma obrigação, porque o pastor fica enchendo o saco e ligando, mas passa a ser um prazer. Uma pessoa que eu posso usar como exemplo dentro disso, nossa irmã Raiane. Há um tempo atrás eu comecei não. E as pessoas pediram para auxiliar a leitura da Bíblia. Tinham dificuldade. E estabelecendo um voto comigo, eles se sentiam envergonhados. Então eles começaram a falar assim: pastor, podemos ler a Bíblia às 6h30 da manhã? Eu não abri isso para a igreja, falei para um para outro, porque era um foco bem direcionado em relação a uma pessoa em especial. E eu sei que muitos vieram, outros foram. Eu sei que a nossa irmã Rayane, ela fala para mim assim: eu não vejo a hora de acabar o Antigo Testamento, porque já lemos o Novo, estamos em Isaías, um pouco mais para frente, acho. Eu não vejo a hora de acabar para começar de novo. É exatamente esse pensamento. Não é mais uma obrigação. Rayane entendeu que ler a Bíblia é um prazer. Um outro exemplo para você, o nosso irmão André. Nosso irmão André, ele é empresário, ele passa, como qualquer empresário, as muitas dificuldades dele. E ele teve um revés esses dias, bateu o ônibus dele, na sequência o ônibus queimou o motor, e ele ligou para mim e falou: pastor, estou enviando o meu dízimo. Mas não só o dízimo, estou enviando também a minha oferta, porque eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Passados alguns dias, ele falou: pastor Paulo, vai mais uma oferta para ir para a igreja, porque Deus tem me abençoado. Ele entendeu que entregar o dízimo não é uma obrigação, é um prazer. Enquanto nós não entendermos que as coisas do Senhor, elas têm que nos ser um prazer, vai continuar sendo difícil para nós acordar cedo para vir à escola dominical, ou mesmo no calor da nossa casa nós assistirmos através da internet. Prazer e dever, antes opostos, depois da graça, eles são unidos para sempre. Em poucas palavras, Newton, esse escritor, consegue expressar nosso dilema. A escolha diante de nós parece ser ou o afastamento de Deus, para perseguir os desejos do nosso coração, como fez o irmão mais novo, ou a repressão dos desejos e a submissão aos deveres imorais, como fez o irmão mais velho. Ou você abandona Deus, vai fazer o que você quiser, ou você vive preso e amarrado dentro de um contexto em que você não tem direito e prazer a nada. Mas o amor sacrificial e custoso de Jesus na cruz muda tudo isso. Quando os gays, lésbicas, transexuais e todos os outros entenderem que nós somos cristãos, porque nós temos prazer disso, e não porque nós somos aprisionados, não porque nós não temos outra opção sexual, e sim porque é um prazer para nós viver segundo os padrões de Deus. Enquanto eles não forem tocados, eles continuam
achando que eles podem, como irmãos mais velhos, eles podem seguir buscando. E outros dentro da igreja vão agir como irmãos mais velhos, apenas acusando e apontando os dedos. Nenhum lado está certo, nem o outro lado está certo. O amor sacrificial de Cristo, ele muda tudo isso. Quando percebemos a beleza de tudo que ele fez por nós, o nosso coração acaba atraído por ele. Percebemos que o amor, que a grandeza, que o consolo e a honra que sempre buscamos nas outras coisas estão bem em Cristo. Estão bem aqui no nosso coração. Tamanha beleza também elimina o medo. Se o Senhor do Universo nos amou o suficiente para suportar tudo que eu apresento, tudo que eu sou, o que nós havemos de temer? Deus está comigo? Será que por Ele ter entregue o seu Filho amado para morrer na cruz por mim, será que Ele não me concederá graciosamente todas as nossas necessidades? Será que esse Deus que entregou o seu bem mais precioso, Ele vai deixar você morrer na praia? Não vai. Cada um de nós tem necessidades. A minha necessidade é diferente da necessidade da minha filha. É diferente da necessidade da Diene. Nossas necessidades, elas são diferentes. Não! Nossas necessidades são as mesmas. O que mudam são os nossos desejos. Desejos esses que, mesmo eles, Deus também se agrada em nos conceder, não sempre. Por isso que eu falo, a oração do Pai Nosso, ele fala que ele dá, com certeza, o pão nosso de cada dia. Mas pode ser que um dia ele nos dê o filé mignon diário. Então veja, por exemplo, a nossa irmã Diene, quantas vezes ela veio para a igreja de ônibus? Hoje ela veio de Uber. Não é sempre que ela vai poder vir de Uber. Não é sempre. Espero que possa ser mais confortável diante das suas dificuldades físicas e de saúde. Mas pode ser que não seja sempre. Então, se alegre porque você veio hoje de Uber. Mas se amanhã você for de ônibus, se alegre do mesmo jeito. Ai, pastor, está doendo? Tomou? Os pés estão doendo. Então se alegre se você tem o zóio na mesa, o ovo, ou se você tem o bife, se alegre. Tamanha beleza também elimina o medo. Se o Senhor do Universo nos amou o suficiente para entregar o seu bem mais precioso, o que haveremos de temer? Quanto mais virmos a sua beleza, mais seremos libertos do medo e da necessidade de sermos ou irmãos mais velhos ou irmãos mais novos. Quanto mais nós aprendemos a Maria, como Maria, que sentou nos pés de Jesus, e Marta, sua irmã, falou: Jesus, não importa que a minha irmã não faça nada e não ajude. E ele falou assim: eu não posso. Ela escolheu a melhor parte, que é me contemplar. Não quer dizer que você não tem que acordar cedo, que você não tem que estudar, não tem que trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que aprender a contemplar a beleza de Deus e assim descansar nele. Um amigo de John Newton, aquele cantor do Amazing Grace, um poeta chamado William Cooper, trata essa ideia com outro hino. E ele diz: ver a lei de Cristo cumprida e ouvir a sua voz clemente transforma escravos em crianças que continuam escravas, e o dever em uma escolha. Apesar de nós não crermos no livre-arbítrio, apesar de nós crermos na eleição divina de Deus, nós fazemos isso sem peso no coração. Talvez você tenha que iniciar primeiro com peso, com a dificuldade, mas rapidamente o seu organismo ele aprende. É algo que, de uma forma diferente, eu tenho aprendido na convivência com a minha esposa, em que ela fala: não adianta você simplesmente mudar os seus hábitos por mudar, você tem que entender aquilo. É a mudança da mente, que é a palavra em grego que chama-se metanoia. Não vos conformeis, Romanos capítulo 12, verso 2, eu acho que é isso. Não sou muito bem de endereço. Não vos conformeis com este século. Ao invés disso, transforma a sua mente. Comece a contemplar a beleza de Deus. Entenda
a sua graça e o seu amor, sabe o que vai acontecer? A sua vida perante Deus não vai ser mais uma obrigação, mas vai ser um prazer. Jamais eu e você vamos deixar de ser ou irmãos mais novos ou irmãos mais velhos. Nós continuamos pecadores. E nós continuaremos sendo assim, até que nós reconheçamos nossas necessidades, enquanto nós não descansarmos pela fé, e enquanto não admirarmos a obra do nosso irmão mais velho, verdadeiro, Jesus Cristo. Enquanto você continuar querendo agir segundo a força do seu braço, você vai continuar sofrendo. O que Jesus fala é: está com fardo pesado? Entrega o seu fardo pesado nas minhas mãos, e eu vou entregar nas suas mãos um fardo leve. Amém. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, pelo Teu amor e a Tua graça. Nos ajuda, Pai, a sermos cada vez mais Teus filhos verdadeiramente. Não apenas pessoas que frequentam a igreja ou pessoas que estão apenas dispostas a mudar, mas efetua em nós esta verdadeira mudança. Que nós possamos sim fazer as nossas atividades como Marta, mas que também separemos um tempo para sentar aos Teus pés e contemplar a beleza da Tua obra e a beleza da Tua santidade. Oro e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Meu querido, minha querida, obrigado pela tua presença conosco, pelo teu tempo aqui comigo. É um privilégio. Não haveria o meu ministério sem você. Palavras, elas seriam simplesmente lançadas, mas você está para ouvir. Enquanto há uma ovelha a ouvir, é importante que a palavra continue sendo proclamada. Peço desde já para você que você esteja orando por mim. Na quarta-feira, pela manhã, eu estarei junto com os pastores, quarta e quinta-feira, separando um tempo de jejum total e oração. Passaremos 2 dias sem nos alimentarmos e buscando a face e a direção do Senhor em relação a todas as coisas. Eu também vou orar por você. Então, os atendimentos de aconselhamento bíblico, eu vou ficar meio que isolado, então eu não vou responder com tanta rapidez. Então, na quarta-feira eu vou sair pela manhã, ainda não tenho certeza que horas que vai ser, mas eu devo retornar só na quinta-feira, no final do dia, por volta das 17 horas. Então eu peço que você ore para que Deus abençoe esse período com direção, com graça, em nome de Jesus. Amém. Senhor, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome pelo Teu amor e a Tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Agradecemos por esse tempo na Tua presença, pela Tua palavra que foi proclamada, que o Senhor possa gravar na tábua dos nossos corações, Pai. Que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Hoje, à noite, 19 horas, eu espero que você esteja menos cansadinho, que você tenha disposição e venha cultuar dentro do possível, presencialmente conosco. Se não, estaremos também online e você também será abençoado. Que Deus te abençoe. Boa tarde. Fique com Deus.